Bom dia a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19. Assim diz a palavra de Deus: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, que o teu Santo Espírito conduza este momento de reflexão na tua palavra, que a luz que vem de ti, Pai, ilumine os nossos corações, que possamos ser receptivos à tua palavra. E perdoa, Pai, os nossos pecados. Nós te pedimos humildemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vivemos em uma era de incertezas globais, hiperconexão e um ritmo de vida que frequentemente nos leva à exaustão física, mental e espiritual. Hoje nós não temos mais certeza de nada. Nós podemos visualizar nos noticiários, em algum momento, que mais um país entrou em guerra com outro país. Depois podemos visualizar nos noticiários que estes países firmaram um acordo de paz para horas depois voltarem à guerra. Nós podemos ser surpreendidos por alguma notícia de uma nova epidemia global. Agora nós estamos em estado de alerta em relação ao sarampo, que volta a ameaçar o estado de São Paulo. Toda hora nós acordamos com alguma novidade, nós não temos mais previsibilidade de muitas coisas, estamos numa época de incertezas. E, olhando para a nossa sociedade hoje, cultivar a alegria parece uma utopia, parece algo inatingível. Você falar hoje que nós podemos ser pessoas alegres está cada vez mais difícil do ponto de vista humano. As circunstâncias e a situação em que nós vivemos impõem muitos obstáculos para nós atingirmos esse estado tão desejado de felicidade. Nós enfrentamos diversas secas. Nós temos crises financeiras, problemas familiares, relacionamentos instáveis, problemas de saúde, problemas políticos, problemas econômicos, exaustão profissional diante de tantas cobranças que vêm de todos os lados. E a nossa tendência natural é reagir a tudo isso com medo, com o que nós chamamos de um estado de ansiedade catastrófica. Nós tendemos, diante dessa realidade que nos cerca, a catastrofizar o nosso futuro. No aclamado filme A Vida é Bela, de 1997, ganhou vários Oscars, nós acompanhamos a história de um pai
que, mesmo aprisionado no campo de concentração, juntamente com seu filho, em torno de 5 anos, vivendo toda a sorte de atrocidades, esse pai procura transmitir ao seu filho uma narrativa, mesmo vivendo aqueles horrores, uma narrativa de um mundo que não é caótico. E ele dialoga com seu filho e procura transformar todas aquelas tragédias do campo de concentração até de uma forma lúdica, para que o seu filho de 5 anos não tivesse a sua mente e a sua vida impregnadas com aquela tragédia que eles estavam vivendo no campo de concentração. Esse filme, por incrível que pareça, se baseou em fatos reais. A família do diretor do filme, de fato, vivenciou essa realidade no campo de concentração e o diretor procurou transmitir para as telas de cinema, claro, de uma forma mais artística, aquilo que foi a realidade dos seus antepassados. E esse filme nos mostra que, mesmo diante da tragédia, é sempre possível nós mudarmos a nossa narrativa, principalmente a nossa narrativa interior, aquilo que nós contamos para nós mesmos sobre o que está acontecendo do lado de fora. Isso nos lembra muito o ensinamento do psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que ficou aprisionado num campo de concentração e vivenciou a morte dos seus familiares. E, diante de tudo isso que Viktor Frankl viveu, ele criou um dos ramos mais importantes da psicologia moderna, que é a logoterapia, a terapia do sentido. Ele poderia ter entrado em profunda depressão, até ter tirado a própria vida. Ele perdeu os seus familiares nas câmaras de gás. Mas, ao invés disso, ele se reergueu e, com base nas experiências que ele viveu, ele criou uma das formas mais poderosas de terapia. A logoterapia nos ensina como ver e atribuir um sentido superior às nossas experiências de vida. E Viktor Frankl elaborou uma frase que deve servir de norte para nós que vivemos no século XXI. Ele disse assim: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa. A última das liberdades humanas, a de escolher a própria atitude em qualquer circunstância. Essa é uma liberdade da qual nós não podemos abrir mão, a de escolher a nossa atitude diante de circunstâncias que muitas vezes são nocivas. Você tem esse poder, você tem essa liberdade de escolher como você vai reagir diante da vida. E é exatamente sobre essa liberdade suprema, que ninguém tem o direito de tirar de nós, que o profeta Abacuque aborda nesse texto bíblico fenomenal que serve para a nossa reflexão hoje. O profeta Abacuque escolheu uma atitude de louvar a Deus, mesmo diante de circunstâncias trágicas que ele e o povo de Judá estavam vivenciando. Por meio de sua vida, o profeta Abacuque nos ensina que nós só podemos encontrar
a verdadeira felicidade na presença de Deus. Como é que nós podemos cultivar a alegria? O texto bíblico nos ensina as atitudes que fomentam esse sentimento. E o primeiro grande ensinamento do profeta é que para nós encontrarmos a verdadeira alegria, é necessário nós vivermos pela fé nas promessas de Deus. Meus irmãos, a Bíblia está repleta de inúmeras promessas. E quando nós nos apropriamos dessas promessas, a nossa vida é diferente. Nós podemos viver acima das circunstâncias. As promessas de Deus são um rochedo que pode nos sustentar em momentos de angústia. Você e eu, todos os dias, passamos por inúmeras dificuldades. Nós passamos por problemas que vão desde a esfera física da nossa saúde até a questão familiar, a questão financeira, a questão da estabilidade econômica, o nosso entorno. Nós temos problemas das mais diferentes naturezas. Esses problemas são mais do que suficientes para nos afundar, para nos destruir. Nós, pela nossa natureza humana, não temos os recursos necessários para enfrentar as dificuldades da vida. Se nós olharmos para as circunstâncias, inevitavelmente nós vamos mergulhar na depressão, na ansiedade, nós vamos ficar doentes, nós vamos entrar em burnout. Por quê? Porque nós não somos super-homens. Como podemos ser pessoas alegres vivendo em meio a tantas circunstâncias adversas? A primeira dica do profeta é: não olhe para as circunstâncias. Não preste atenção naquilo que te rodeia, mas olhe para as promessas de Deus na sua palavra. O profeta Abacuque viveu mais ou menos 600 anos antes de Cristo. O que estava acontecendo na época do profeta? A nação do norte, que chamava Reino de Israel, já tinha sido destruída pelos assírios. Restava a nação de Judá, e o profeta Abacuque vivia na nação de Judá. O povo de Judá era um povo injusto, um povo que praticava violência, nada diferente da sociedade brasileira, nada diferente da sociedade americana, nada diferente da Europa, da Ásia. O mundo continua exatamente igual. Havia profundas injustiças na sociedade judaica da época. O judiciário não funcionava, o governo fazia leis que não beneficiavam o povo. Diante disso, o profeta Abacuque questiona a Deus: mas Deus, o Senhor não é todo-poderoso? O Senhor não é o Criador dos céus e da terra? Como é que o Senhor permite que haja tanta injustiça e violência aqui na terra de Judá? O profeta Abacuque literalmente peita a Deus, ele enfrenta a Deus. Eu não teria coragem de fazer isso, não, mas o profeta Abacuque fez. Deus, como que o Senhor deixa batido tudo isso? O Senhor não está vendo? Ele se revoltou, de certa forma, contra Deus. E a resposta de Deus é: eu vou resolver essa situação, mas não é da forma como você está imaginando. Eu vou permitir que os babilônios
invadam Judá e destruam Judá, porque não tem mais jeito. Aí o profeta se revolta de novo. Espera aí, Deus, eu estou entendendo certo o que o Senhor está falando? O povo babilônio é muito pior que o povo de Judá? É isso mesmo que o Senhor pretende fazer? O Senhor vai permitir que um povo mais pecador que o povo de Judá seja um instrumento que o Senhor vai utilizar para disciplinar Judá? É assim mesmo que o Senhor vai resolver a situação? Então, o livro descreve uma visão que o profeta profeta Abacuque recebe, e nessa vivência do profeta Abacuque, ele entende a metodologia de Deus. Então ele passa de um estado de revolta para um estado de confiança. E diante de tudo aquilo que ele visualiza, que os babilônios iriam invadir Judá em breve, iam destruir tudo, iam destruir as plantações, porque os babilônios já faziam isso com outras terras. Eles iam destruir o gado, iam destruir as fontes de sobrevivência de Judá, ia haver um colapso total da economia daquela região, não seria mais possível sobreviver lá. Mas o profeta Abacuque, entendendo como Deus age, ele termina com essa expressão e essa oração de louvor. E ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, ou seja, não haja mais azeitonas. Azeitona era um meio de cultivo e sobrevivência para a subsistência do povo. Ainda que eu olhe para os currais e o rebanho já não esteja mais lá, o gado já foi morto pelos invasores, mesmo que eu visualize o caos e a tragédia diante dos meus olhos, ainda assim eu louvarei o Senhor. Eu jamais vou deixar de confiar no Deus da minha salvação. Que experiência foi essa do profeta Abacuque? Será que você e eu conseguiríamos ter essa mesma atitude de fé do profeta? Ver a sua casa destruída, os seus parentes queridos mortos, você perde o seu emprego, ou você é atingido por alguma doença terminal, ou você vive uma crise familiar intensa, perde todas as esperanças, humanamente falando, na situação financeira ou de saúde, e você dizer assim: olha, mesmo diante de tudo isso, eu não vou olhar para as circunstâncias. As circunstâncias estão aí na minha frente, mas eu vou olhar primeiramente para Deus, que é a fonte da minha alegria, é a fonte da minha salvação. Se a gente for usar a linguagem da psicologia moderna, o que o profeta Abacuque faz é uma reestruturação cognitiva profunda. A psicologia moderna, assim como a Bíblia 2000 anos atrás, ensina que não são as circunstâncias que determinam os nossos sentimentos, mas é a nossa maneira de pensar sobre as circunstâncias que gera
as nossas emoções, o nosso comportamento e até as nossas reações físicas. Abacuque está dizendo o seguinte: a tragédia está aí. Ele não estava negando a realidade. Ele estava perfeitamente ciente de que o país estava à beira do colapso. Ele sabia que não haveria mais rebanho. Ele sabia que a agricultura seria completamente devastada. Ele não negava a realidade. Ele não usava uma metodologia que muitos usam de ignorar a realidade. Não, ele reconhecia a realidade exatamente como a realidade era, extremamente trágica. Porém, ele mudou a sua maneira de pensar. Ao invés de ele se revoltar contra Deus, ele mudou a sua perspectiva, a sua forma de narrativa da situação e entendeu que tudo que Deus permite para as nossas vidas é para o nosso bem espiritual. E como nós temos dificuldade de adotar essa perspectiva no nosso dia a dia. Nós avaliamos o amor de Deus por nós pelo tamanho das nossas figueiras, pelo número de ovelhas que estão no nosso curral. Nós transacionamos muitas vezes com Deus e imaginamos que Deus é o Deus da recompensa. Se eu agir bem, Ele vai me recompensar bastante. Se eu agir mal, é porque Ele não me ama. Nós temos essas distorções na nossa forma de pensar sobre Deus. E o profeta Abacuque aprendeu uma grande lição. A nossa relação com Deus não se mede pelo tamanho das figueiras, nem pelo número de azeitonas que nós produzimos, não se mede pelo salário que nós recebemos, não se mede pela nossa posição que temos na empresa. Se tivermos essas coisas boas, amém. Mas a nossa relação com Deus não se mede por aquilo que Deus nos dá. A nossa relação com Deus se baseia em quem Deus é, na identidade do próprio Deus. Então, Abacuque aprendeu que o Deus dele merece ser louvado e merece ser adorado por ele simplesmente ser Deus, independentemente da quantidade de bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas. E quando Deus permite uma situação difícil, assim como Ele estava permitindo para o povo de Judá, tudo isso demonstra o cuidado e o carinho que Deus tem por cada um de nós. E, às vezes, nós vamos precisar passar por experiências muito amargas, que nós não queremos humanamente falando, mas aquele é o caminho pelo qual nós devemos passar para aprendermos certas lições espirituais de grande importância para nosso amadurecimento. A segunda atitude que o profeta Abacuque aprendeu para obter a verdadeira alegria é viver em comunhão com Deus. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que não haja mais rebanho nos currais, eu exultarei no Deus da minha salvação. Essa palavra exultarei implica ações de graças. Ou seja, Abacuque aprendeu a agradecer a Deus, mesmo quando as coisas não iam bem. Mesmo que nós estejamos enfrentando o pior das nossas vidas, é importante nós continuarmos gratos a Deus. E aqui vai mais um exercício, usando a linguagem da ciência, de reestruturação cognitiva.
reestruturar o nosso modo de pensar. Quando eu agradeço a Deus em meio ao sofrimento, eu aprendo a focar a minha atenção em tudo aquilo que Deus já me deu de bom, já me deu de bênção, já me deu de positivo, e eu consigo enxergar Deus me amando, tendo compaixão de mim e me ajudando, mesmo quando eu estou numa situação extremamente angustiante. Como é importante nós sabermos viver em gratidão com Deus. Viver em um estado de íntima comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus precisa ser tão próxima e tão íntima, que é como se nós estivéssemos vivendo com Deus cada minuto da nossa existência. Eu estou no trabalho, eu agradeço a Deus. Estou pensando em Deus. Eu estou no lazer, estou pensando em Deus. Até quando eu assisto o jogo da Copa do Mundo, Deus está comigo. Deus não está conosco apenas aqui no culto, Ele está conosco e se interessa por cada aspecto das nossas vidas. E, finalmente, meus irmãos, para nós encontrarmos a verdadeira alegria, é importante nós descansarmos no poder do Espírito Santo. O profeta diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Você já leu sobre a corça? É um animal que no Brasil a gente nunca ouviu falar dele, né? A corça é a fêmea do corso. Aqui já vai uma grande dica. O corso e a corça são animais que existem na região do Oriente, e eles têm uma particularidade incrível. Eles são projetados para andar com segurança e correr em penhascos. E a natureza que Deus criou é tão fantástica que os pés dianteiros da corça pisam exatamente no mesmo lugar que os pés traseiros pisaram. Não tem diferença nem de milímetros. É precisão matemática. Os pés dianteiros pisam exatamente nos mesmos lugares que os pés traseiros. Então, a corça anda com uma estabilidade que nenhum animal tem. Ela consegue subir em penhascos íngremes sem se desviar, sem cair. Ela não tem medo. Nenhum animal consegue isso, só a corça. E o profeta Abacuque diz que quando o Espírito de Deus está em você, você vai conseguir andar em penhascos íngremes como uma corça. Deus não vai permitir que você desvie nem 1 milímetro do caminho que você deve andar. Você não vai escorregar. Você não precisa ter medo, porque os seus pés são como os pés de uma corça. Deus, com o seu Espírito Santo, vai ajudar você a subir os penhascos mais íngremes dessa vida. E você vai andar no alto. Os penhascos não vão sumir da sua vida. Deus não vai remover os penhascos. Deus não vai remover as montanhas. Deus não vai remover as passagens áridas e tortuosas e íngremes que você tem que atravessar. Não, o penhasco vai continuar lá na sua vida. A montanha íngreme vai continuar na sua vida. Os caminhos tortuosos e difíceis, Deus não vai remover, eles continuarão lá. A diferença é que o Espírito Santo vai dar para você pés de corça. Você vai conseguir subir esses penhascos íngremes com o poder do Espírito Santo e vai vencer absolutamente todas as dificuldades que surgirem diante de você. Às vezes nós, na nossa imaturidade,
achamos que para nós sermos alegres, as circunstâncias têm que estar sempre a nosso favor, os ventos têm que ser favoráveis, as montanhas têm que ser aplainadas, os caminhos tortuosos têm que ser retificados, mas Deus não age assim. Os caminhos tortuosos continuarão e os penhascos continuarão lá, mas Deus nos dará pés como os da corça, e nós podemos exclamar juntamente com o profeta Abacuque, e vamos andar altaneiramente, porque o Espírito de Deus está conosco. Que Deus nos abençoe. Jeshmarid urahutiuna garelie kadnel miain astudzo nergaiutian mech. Nu inisk gianki metzakuin tejvarutiunerun mech. Ampagum markaren gesorvetsane mezi vor nerkin hahahutiun unenalu hamar. Bet kce gahum unenank ardakin hankamank nere. Jamanagavor hantirnerun văra, getronanalu poharen, betke abrink havatkov, evmer achkere harenk diroch, havidenagan hostumnerun văra. Aisurahutiună mășagelu hamar, agane amenoria hahortaksutiun bahbanel astudzohet, Sharunagagan yerachdakidutian yevgergerbakutian michotsov. Yerp mer yerchangutiună himnăvaze astudzo incnutian văra yevochte anor dvaznerun văra mer parapanutiună gătarna amroț. Patsi ait menkcengărnar hachtaharel arkelknere mer sepagan ujin abavinelov, ai surp hochii zorutian meci liovin hankăsdanalov. Inchbes vor astvați iergânkin, hasdadum votker gudat, jairer macălțelu hamar, an mezgă zoratsăne, abahovutiamp, ansnelu mergianki parțăr jev vădan cavor de heren, ortneală la astudzohoscă.